Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler os versículos 49 e 50. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Eu tenho ido a reuniões, sou um homem velho. Fui a reuniões para mais de 70 anos, em todo o mundo. Conferências pentecostais, metodistas e todos os tipos de conferências. Eu ouvi sobre o batismo do Espírito Santo, que tem sido pregado, eu penso, de 50 maneiras diferentes. Você pode passar pelas maiores convenções dos Estados Unidos e vão pregar sobre o batismo do Espírito Santo. E em 17 anos eu nunca ouvi ninguém pregar sobre este texto. Eu tenho um batismo. Jesus falando de si mesmo. Mas na primeira parte desses versos maravilhosos, 49 e 50, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Charles Wesley nos deixou alguns hinos encantadores para crianças. Gentil Jesus, manso e humilde, olhe para a criança. Mas algumas pessoas nunca conseguem superar o doce Jesus. Jesus está associado com o fogo. A próxima vez que ele vier, de 2 Tessalonicenses 1, 7, ele virá com milhares de anjos em chama de fogo. Teria sido tão maravilhoso se ele viesse assim pela primeira vez, ficaríamos impressionados. Mas não era o plano de Deus que ele viesse assim, mas aqui está dizendo a esses discípulos, eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Eu vim lançar fogo. Mais uma vez, o símbolo da igreja. Eu estava pregando na noite de domingo em uma igreja grande, com uma grande cruz de Jesus e outras para os ladrões. Ele lembrou que a cruz é um símbolo pagão. A cruz não é um símbolo cristão. É cruel, não é um símbolo do cristianismo. O símbolo do cristianismo é as línguas de fogo que estavam sobre a cabeça de cada um deles. O nosso Deus é um fogo consumidor. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Lembra-me que Wesley tem um hino maravilhoso sobre isso. Ele diz, vide que grande chama aspira, inflamados por uma faísca da graça. Jesus, o amor das nações acesas, reinos incendiados, para trazer fogo à terra, levando em alguns corações o que ele é. Ó, que todos possam receber a chama, todos participamos da gloriosa bem-aventurança. Quando começou, era uma pequena e frágil chama. Agora, eu esqueci o que se segue, eu costumo esquecer. Quando eu comecei, era uma pequena e frágil chama. Agora, a palavra se faz rapidamente, agora ganha a forma de crescimento. Cada vez que se estende mais e cresce, sempre poderosa para prevalecer. Fortalezas do pecado lança e agita portões trêmulos do inferno. Filhos de Deus, louvado seja o Salvador. Ele abriu a porta. Ele me deu a palavra de graça. Amado Jesus, sendo glorificado. Viu que a nuvem se levantou, pequena como uma mão humana. Agora se estende sobre os céus, se estende por toda a terra sedenta. Jesus vai aumentar e vai prevalecer, como a última linha diz. Você vê a ideia? Está começando a despertar lentamente para florescer e ir por todo o mundo. Wesley, em 1776, escreveu profeticamente, porque cada vez se estende e cresce, sempre poderosa para prevalecer. Quando há uma expansão, geralmente um enfraquecimento ocorre. Mas quando a igreja expande, há um fortalecimento.
Deus nunca planejou um revés para nós. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até que o mesmo se realize. Como diz uma tradução francesa, como me deprimo. Eu não posso escapar de acender a chama. Esse é o meu projeto. Eu vim trazer fogo e tirar todos os poderes do inferno. O fogo do Espírito Santo é o fogo do inferno. E quando a igreja está realmente acesa no fogo, é a mais atraente no mundo todo. Supondes que vim para dar paz à terra? Como nós adoraríamos isso? Como o profeta Isaías diz, seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas ouça o que Jesus diz. Supondes que vim para trazer paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Que época? O fato de que ele é o Filho de Deus. O fato de que ele é o cumprimento de todas as profecias, de todas as eras. Jacó disse que todavia o vê, mas não ainda. Veja, naquela noite eles sabiam da promessa de sua vinda para Israel. Ele estava vindo e estava aqui. Eu tinha lido uma e outra vez que se dizia que de uma virgem nasceria uma criança e ele traria o reino. Acontece que eles são cegos, pois podem discernir o tempo, as chuvas, os dias, mas não são capazes de discernir as épocas. Não podiam crer que não eram capazes de ver que Deus estava no meio deles e diziam que tinha demônio. Como tenho que dizê-los? Tudo o que está acontecendo nestes tempos, os últimos dias, a corrupção do mundo, a corrupção nas famílias, as famílias divididas, o divórcio, as enfermidades, a condenação. Estamos financiando a condenação. Revertemos todo o dinheiro frio em coisas sem importância. E sabemos que nem o Evangelho está sendo pregado. É surpreendente o tempo que vivemos, é muito trágico. Por isso, insisto que não sabem discernir os tempos. Agora, eu quero tirar essa conclusão a partir do Evangelho segundo Mateus. Capítulo 20. Ok. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. A partir do versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor.
Zebedeu, Tiago e João. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Uma grande coisa foi pedida. Nos outros evangelhos disse que João e seu irmão pediram. Aqui diz que a mãe deles pediu. Creio que concluio neste caso, tinham decidido isso, e eles acreditavam que Jesus estava indo para ter um reino. Eles queriam sentar-se à direita e à esquerda quando viesse esse seu reino. Mas note que eles estavam adorando. No entanto, era uma adoração disfarçada. Não era algo puro. Tinha razões ocultas, estavam tentando negociar com ele. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Vamos voltar para Lucas 12, verso 49. Vamos de novo, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. O que estava o impedindo de trazer o fogo naquela ocasião, naquela geração, naquela época? Um batismo de quê? De dor, um batismo de angústia. O batismo que nós chamamos de Getsêmani. Veja, não há lugar no mundo inteiro onde você possa entrar no céu antes da cruz. A cruz vem antes. A cruz, ela vem antes do céu, mas sempre tentamos fugir disso. Muitas vezes pedimos às pessoas que entrem no céu e elas nunca se ajoelharam diante da cruz. E acabam recebendo uma experiência falsa, que evapora. Nós evitamos a cruz. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Porque eu quero que recebam um fogo que vai mudar toda a sua degradação, para lhes dar poder, para lhes dar força, para dar-lhes vida. Ele diz: e quanto me angustio até que o mesmo se realize, eu gostaria de poder fazer isso, mas não posso fazer nada. Vamos voltar então para Mateus 20, de novo. Mateus capítulo 20. Lembro que no capítulo anterior temos visto um homem que estava ouvindo. Pergunta por que não disse ao meu irmão que reparta a sua propriedade. Esta era uma disputa familiar. Queridos irmãos, são pessoas que pensam que Deus existe para nos ajudar. Eles pensam que temos um Deus de grande utilidade. Ore e Ele o fará, ore e Ele o faz. E Ele enviará o dinheiro, ore e Ele vai te livrar de um apuro. Não está fazendo a Ele uma adoração, porque Ele é um Deus de grande utilidade. E alguns estão explorando ao máximo este veneno na televisão. Vamos voltar para Mateus 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: o que queres? Ela respondeu: manda aqui no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? É o batismo, ser batizado como eu sou batizado. E eles disseram: podemos. Portanto, ele os levou à sua palavra. Quero que os meus filhos possam entrar em seu reino, um sentado à sua direita e o outro à sua esquerda. Há apenas uma maneira de entrar no reino.
por intermédio da morte. Ora, em Atos capítulo 12, versículo 2, diz que o que aconteceu. Diz que Herodes, Agripa, neto de Herodes, o grande, aquele que arrebatou tragicamente Jesus, e eles o confrontaram. Eles caminharam juntos, eles viram como Jesus foi morto. E Herodes era terrível. Por quê? Herodes estava em pé na frente do exército, ele estava diante de toda a Palestina. E Herodes tinha que fazer o quê? Vocês acreditam que esses homens queriam parar de chupar o peito de sua mãe em troca de enfrentar este homem? Herodes era um problema para toda Jerusalém. Isso é o que dizem todas as pessoas e todos os povos de toda a sabedoria. Vocês podem ver. Acho que muitas vezes falam muito sobre Ana do Antigo Testamento, mas realmente não falamos muito sobre a Ana do Novo Testamento. Ela era uma idosa de 100 anos de idade e vai dia após dia ao templo para orar e decide não se casar com um homem. Apenas fazendo o seu trabalho, porque ele não morreria até ver a linda criança que Deus havia prometido 750 anos antes. Magnífico. Eu sei que, mais uma vez, nós não somos capazes de beber deste cálice. Ok, senhora, eu me pergunto se ela viveu quando seu filho foi brutalmente morto. De novo, Atos 12, versículo 2 diz: Herodes, e matou a espada Tiago, irmão de João. Foi Herodes, Agripa I, neto do Herodes o Grande, em um terrível massacre. Este homem poderia ser comparado com o faraó, liquidando todas as crianças em Israel, no Egito, enfim, em Israel. Uma espécie de antigo Hitler. E descobre-se que para eles há um livro no Tribunal de Jesus Cristo. Creio que vai chegar um dia em que todos os homens que pegaram em armas serão julgados, todos os bebês que foram destroçados. Milhares de bebês no cristianismo americano foram abortados por suas mães através do banheiro. Cada um será julgado no trono um dia. Ou porque creem em Jeremias, Deus disse: te conheço desde o ventre materno, para te santificar, não para que te matem. Você acha que tem exceções? Não. A vida é dada por Deus. Isso nos torna responsáveis por ela. Nós dizemos que tudo o que sustentou, e eu creio que todos chegaremos ali. Uma coisa que sustentou Jeremias tinha muitos conflitos, mais do que qualquer outro profeta que foi morto. Ele foi imediatamente levantado para o conflito, ele estava em conflito quando estava morrendo. Qual era o segredo dele, do poder? É muito óbvio, ele disse: seu fogo ardia em meu coração. Enquanto meditava, seu fogo ardia. Ontem falamos sobre o profeta Jeremias. Você sabe que o profeta Jeremias menciona cerca de 40 vezes o fogo? Eles o colocaram em um poço, mas o fogo não se apagou, o fogo consumia. Há um hino de Amy Hoff que se refere a este versículo, que diz: águas não podem apagar, inundações não podem afogar, substância que não se pode comprar, o amor é uma coroa infalível. A história maravilhosa, mistério divino, eu sou do meu amado e meu amado é meu. O fogo não se apagará. O fogo do inferno nunca se apaga. O fogo do Espírito Santo que nunca se apaga. Eu sei que há muita oposição a uma segunda bênção. Te desafio a encontrar um homem que tenha feito história no reino de Deus, em qualquer lugar, que não teve uma segunda crise depois que nasceu de novo no Espírito de Deus. Um dos Quakers disse que tinha algo que não lhe permitia ter paz e queria se livrar disso que estava sempre o perturbando. William Buff disse que me dei conta que ia e vinha até que um dia o Espírito Santo me encheu em sua plenitude. Amy Hoff escreveu esse hino de batalha maravilhoso que o moderno Exército da Salvação não conhece. Além disso, o Exército de Salvação é uma organização sem dinheiro que adentrou 70 países em 90 anos. Não em 70 cidades, mas 70 países. Homens e mulheres deixaram seus castelos na Inglaterra. Os professores deixaram as suas profissões.
Os alunos deixaram as universidades. Por quê? Porque eles puderam ver claramente o fogo que acompanhava Israel em uma coluna de fogo durante a noite. O Espírito Santo estava ali. E o velho William estava marchando pelas ruas à noite cantando: Tu és o Cristo, a chama que purifica e queima, envia o fogo. Teu presente comprado com sangue que hoje reivindico, envia o fogo. Olhe para baixo e espera para aquilo que queremos. Nos dá o Espírito Santo prometido. Queremos um outro Pentecostes. Não estou certo de que queremos isso, mas nós precisamos. Veja, o que está entre o agora e o batismo de fogo é um cálice. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Tem certeza que querem beber? Lembre-se de que disse: Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. Ele foi batizado no Rio Jordão, mas ele não estava falando sobre isso. O homem que o introduziu na água disse: Eu vos batizo com água, que era um batismo externo. Quando vier, ele vai fazer algo interno. Ele irá batizá-los no Espírito Santo. E no grego literal diz: com o fogo do Espírito Santo, não com o Espírito Santo e fogo. Você não pode separar. Deus é fogo consumidor. Ele vos batizará com o fogo do Espírito Santo. Você entende? Há algo entre aqui e ali. Alguns de vocês nunca haviam estado aqui antes, eu estou contente em vê-los, mas deixe-me dizer uma coisa, pode ser que o que eu diga lhe ofenda. Eu não sei em que estado você está espiritualmente. Mas não há nenhuma pessoa que tenha caminhado com Deus que saiba que pode estar mais longe dele do que pensa. Qualquer um poderia se sentir torturado se não nasceu de novo. Sabe o que acontece? Ele nasceu de novo e em seguida o colocaram em uma geladeira. Tem um velho e querido amigo, creio que é o último dos anjos entre os batistas. Ele escreveu o prefácio do meu novo livro, é um grande personagem. Ele disse que as pessoas vão visitar Greenville, onde está, na Carolina do Sul. Ele diz que eles vivem como se estivessem no século passado. Ele disse que alguém veio para vender geladeiras e eles não sabiam o que era, pois estão usando jarros cheios de gelo. E ele diz: Isto é o que há de fazer com uma geladeira, basta ligá-la na tomada, mas eles não têm eletricidade. Pois não tem muitas coisas. E guardam o que podem em seus jarros. Ele diz: em meu país, nós fazemos os maiores refrigeradores de toda a América. Até recebem ninhos de corujas. Agora, eu não digo isso, um batista quem o diz. O senhor Chadwick diz: Senhores, temos que ganhar almas, mas apenas nascem de novo e os colocamos na geladeira. A igreja nunca havia estado tão equipada, mas nunca havia tido tão pouco poder, tão pouca unção, tão poucos milagres. Nunca havia tido tão pouca presença de Deus. Eu já disse isso antes. Quando foi a última vez que você entrou e saiu das pontas dos pés de uma igreja um domingo de manhã e caiu quebrantado, dominado pela grandeza da majestade de Deus, pela glória de Deus, pela onipotência de Deus? Isso é o que acontece, nós nos levantamos e sentamos, passa uma caixa de oferta e em seguida vem uma outra canção e senta outra vez e depois vem uma outra canção. E mais uma outra canção. Se você pode gastar tanto tempo ensinando as pessoas a orar, como ensinam a cantar no coro e se perguntam por que o mundo está aceso no fogo. De que serve toda a tecnologia do mundo se não sabemos usá-la? Eu não me importo se você chegou em um skate ou que tenha vindo em um Volkswagen ou em um Rolls Royce. Pois tudo depende de uma coisa, de que o motor funcione bem. Se não funcionar, está terminado. O carro pode ser muito seguro, pode ser o mais limpo e pode estar em perfeito estado, mas se não funcionar o motor de arranque, não pode ligar o carro. Olhe para todos os equipamentos que tem a igreja. Se o fogo do Espírito viesse sobre a igreja de hoje, o mundo se converteria em 6 meses, ou tombaria. Ou então tombaria. Não sabeis o que pedis. Muitas vezes me questiono, quantas vezes Deus nos diz isso? Eu já disse muitas vezes, eu digo em minhas orações em particular, eu não quero chegar ao tribunal de Cristo, com talvez trilhões de olhos olhando para mim, chegar diante de Cristo, diante de todos aqueles que me veem, você não é um adulto, é uma criança. Eu não quero que Ele me diga: filho, eu queria te dizer muitas coisas, mas você não podia suportá-las.
Como quando cantamos, eu estou sempre empurrando isso goela abaixo das pessoas. Quando é que vai levar isso a sério, o avivamento? Nós não levamos a sério. Na semana passada vimos todas essas celebridades, com um artista conhecido fazendo reuniões no hotel e tudo mais, e etc. E tivemos uma reunião especial. Não quero ofender ninguém, mas basta olhar para tudo o que temos agregado. E tivemos ali uma reunião especial, onde tratamos por 2 ou 3 vezes na semana de apresentar o Evangelho com fantoches. E deixamos que eles ensinem as nossas mentes. As nossas mentes, um pastor rebelde deixa que um professor com um boneco nos ensine, enquanto o professor pinta o seu rosto e a sua mão fala. A sua mão vai falando e o seu rosto pintado. Querido Deus, e isso está acontecendo na igreja. Por que o mundo deveria nos levar a sério se nós não levamos Deus a sério? Qual é? Você é capaz de beber o cálice que eu tenho que beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Qual que é o cálice? Vamos ver o capítulo 26 em Mateus. Nos versículos 39 ao 42. Este é o batismo para vocês. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Qual que foi a bebida? Ora, eu vou dizer a vocês um dos ingredientes que contém nela: a traição. Os homens que tinham jurado fidelidade, quando a crise veio, se foram embora. Podeis beber do cálice? O que há no cálice? Eu creio que nesse cálice contém o sofrimento interno, o sofrimento mental e o sofrimento espiritual. Vocês querem beber do cálice? Se afligiu, diz: Não posso decidir fazer qualquer coisa. Há um batismo pelo qual eu devo passar. O Espírito Santo não pode vir até que eu tenha ido. Eu não posso ir até que se tenha cumprido a vontade do Pai. Isso aconteceu na agonia no Getsêmani, aconteceu pela solidão. Assim ele bebeu daquele cálice. Eu digo que foi interno, por quê? Porque assim disse Isaías 53:11, ele trabalhou em sua alma, a sua alma. O que é isso? Isso não é interno? Abandonado pelos demais na hora mais obscura, não apenas pelos homens, como também pelo próprio Deus. Podeis beber deste cálice? Veja, as pessoas hoje estão à procura de um Pentecoste indolor, não existe isso. Imediatamente após o Pentecoste, o que aconteceu? Eles prosperaram, sim, foram para a prisão. Eles queriam prosperidade e foram para a prisão, tiveram dor, privações e perseguição. São os mais desonestos que existem, os pregadores da TV, eles são mentirosos. Eles ensinam que Deus vai abençoá-lo e abrir as janelas do céu para você. Jesus disse que algo que esses homens deveriam ler. Jesus ensinou em Mateus 6,19, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem toda consome,
e onde os ladrões minam e roubam. E há um bocado de cristãos ricos que no céu serão recebidos em falência. E há um grande número de cristãos que estão quase falidos e vivendo na pobreza, que serão multimilionários ao entrar na eternidade. Este é o caminho. E lemos em outro lugar que se você vai seguir ao Senhor, te significará divisão na família. Seu pai e sua mãe vão te odiar. E Jesus se reuniu com seus irmãos e estes disseram: está louco? As pessoas dizem, eu quero ser como Jesus. Bem, eu duvido. Eu duvido. Você quer ser chutado para fora de sua família por seu amor a Deus? Quer ser fiel a ponto de duvidarem de você? Que Judas te venda? Você realmente quer ser como Jesus? Bem, por que não tentar? Por que não tem nem 40 dias e 40 noites de jejum? Esqueça todos os nossos votos e compromissos. E façamos compromissos tais como quando aumenta a temperatura em uma reunião, fazemos votos. Tenho certeza de que a dor é interna. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu estou seguro de que não se trata apenas de dor interna, foi também dor mental. Estou certo também que foi uma dor corporal. Porque ele diz em Isaías 56, as minhas costas ofereci aos que me feriam. Nós não fazemos isso, nós relutamos. Nós não gostamos que nos pisoteiem, que nos desprezem, nos ridicularizem, nos humilhem, nos distorçam. Consumada toda a obra. No entanto, ele nunca murmurou uma única vez. Aqui diz na agonia da cruz, os homens zombavam dele. Eu não sei onde estavam os discípulos ou quem seja. Quando ele foi julgado e quando se dirigia para a cruz, as pessoas aplaudiam e zombavam dele, dizendo, o rei de Israel não pode fazer com que desça o seu reino. E quando ele estava sendo crucificado, um dos ladrões disse, se Deus é o vosso Pai, diga a ele que te salve. Penso e repito que o desafio constante para o cristão é, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Você toma uma decisão em uma reunião de missionários, vou dar mais dinheiro para as missões. Então, algo acontece e dá para trás. Eu estou indo passar mais tempo com Deus. Esqueça, isso não aconteceu. Você sabe, Elias, antes de chamar fogo do céu, voltou e reconstruiu o altar antigo. Nós não queremos voltar ao antigo altar, os antigos votos, os antigos compromissos. Nós sempre tratamos de fazer coisas novas. Deus sabe que, de qualquer maneira, tudo vai entrar em colapso em poucas semanas. O cristianismo tem sido pesado na balança e uma coisa é certa, foi considerado difícil e rejeitado. É muito difícil. É muito difícil. Não é um trabalho de meio expediente, deixe tudo e siga-me. Beber deste cálice. É disso que se trata a agonia no jardim do Getsêmani. Deixe-me dizer o seguinte, eu estava andando por uma rua em Old Oldham, 9 quilômetros afora de Manchester. Eu tinha 20 anos. Era o pastor da maior igreja da cidade, de fato, a maior igreja em santidade na Inglaterra. Descendo a rua um dia, ao passar por uma casa, uma senhora abriu a porta, ela disse, olá. Eu respondi, olá. Ela disse, você é o pastor do tabernáculo? Costumo ir à sua igreja. Eu me assento nos bancos de trás. Eu sou muito pobre. Eu não posso dar oferta, ok? Mas eu quero fazer algo por você. Eu quero fazer algo por você que é o seguinte. Você vem à minha casa tomar uma xícara de chá? Bem, geralmente eu gosto de chá, então eu disse sim. A única coisa a fazer era entrar na casa, tinha que fazê-la. Entrei e, cara, essa casa tinha um odor. Haviam lá alguns livros cheios de terra. Um refeitório lotado, onde você tinha que ir com cuidado. Você tinha que ter todo o cuidado para ir passando por esse corredor lotado.
Tudo estava empoeirado. Olhei para as mãos e os dedos e estava imundo. Como é que alguém pode andar com as suas mãos tão sujas logo pela manhã? Tudo sujo. A pia da cozinha estava cheia de pratos sujos. Havia uma placa com um pouco de bacon coberto, cheio de mofo. De onde veio? Penicilina. Penicilina. Sim, tinha penicilina. E procurava uma horrível coisa espalhada. Enfiou a mão ali numa pilha de copos dentro da pia e pegou um. Você sabe, o chá já havia secado do lado de fora. Ó, misericórdia de nós. Era como se houvesse uma centena de sujeira do lado de fora. Estava seco, as folhas sujas, o chá podre. De fato, algumas folhas estavam até molhadas. Ela disse, bem, agora eu vou colocar o copo de chá. Eu disse, ok. Ela serviu o chá na xícara e os meus sapatos se escureceram. Eu não gosto de chá preto. Você gosta de creme? Sim, eu gosto. Eu não tenho, bom. Você gosta de açúcar? Sim. Eu não tenho. Com as mãos sujas e trêmulas, eu vi essa coisa preta que supostamente havia de ser chá, frio como o gelo, e eu hesitei. Eu gostaria de me levantar, mas eu sabia que eu estava em prova. Havia muitas dúvidas. Ela levantou o copo e ela me disse, beba. Me deu a xícara de chá suja. E a minha mente foi a 2.000 milhas de distância para um lugar em Jerusalém chamado Getsemane. 2.000 milhas de distância há 2.000 anos. O Pai lhe deu um cálice com todos os resíduos de impureza e de iniquidade. E essa não foi dada a Gabriel, e muito menos dada ao arcanjo Miguel. Ele deu ao seu filho. Isso é o que ele veio fazer, veio para consumir a iniquidade. E ele fará no jardim do Getsemane por si só. Quando todo mundo havia lhe traído, quando os nervos estavam exaustos e podendo ouvir o inimigo que viria. Ele estava pensando em todos os anos que demonstrou seu poder, havia provado ser o Filho de Deus, ele andou sobre as águas, levantou-se dos mortos, limpou os leprosos, curou as pessoas, e foi uma loucura, não creram nele. Qual é a diferença hoje em dia? Cremos nele? Lembre-se de que nenhum dos 12 discípulos possuía uma Bíblia. Nem mesmo o apóstolo Paulo possuía uma Bíblia. Não conte muito com o seu conhecimento da Bíblia quando estivermos diante do tribunal. Eu não tenho uma biblioteca grande, mas possuo alguns bons livros. Às vezes eu me pergunto se esses livros se levantarão no juízo contra mim. Digo isso com todo o meu coração. Estamos procurando um Pentecostes indolor. Nós queremos investir 1 centavo e obter $1 milhão de volta. Você pode beber deste cálice? Nós somos capazes, então bebam e serão crucificados. Hoje em dia, inclusive, é considerado sádico se você disser às pessoas que têm que tomar a sua cruz. Não conte os jovens sobre a cruz, isso os desencorajaria. Você está sugerindo que Jesus não foi inteligente? Se você for meu discípulo, dê um beijo de despedida no mundo. Você vê que as pessoas que nascem de novo nos dias de hoje não se separam do mundo. O mais provável é que seu pastor seja o homem mais mundano de todos. Mas se você quer alcançar o que ele quer lhe dar, se você obtiver o batismo do Espírito, você terá de beber deste cálice. Eles disseram, somos capazes. E ele lhes disse, em verdade, do meu cálice bebereis, e do batismo que sou batizado sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete a mim lhes dar. E o versículo 24 diz que quando os outros 10 discípulos ouviram isso, se indignaram com os 2 irmãos. Agora, esfrega o nariz na poeira.
Quereis sentar-se à minha destra ou à minha esquerda no meu reino? Ele poderia ter dito, estão preparados para passar pelo inferno para chegar até lá? Você não pode me provar que o avivamento historicamente não tenha nascido de parto, de dor, de solidão e verdadeiras noites de obscuridade. Na Escócia, em Glasgow, há um edifício enorme. É o Memorial Nacional de David... Como que diz o nome dele? Não. Qual que é o nome dele? David Livingstone. Ali está a casa em que ele morreu e onde por anos e anos ele orava. Se parece a essas casas da Índia, feitas com bambu e tecidas com muitas folhas. E lá estava ajoelhado ao lado da cama. Se pode se chamar assim, pois eram duas camas de bambu com folhas e uma vela acendida ali. Não tinha luz elétrica. Contavam que todas as noites se ajoelhava ao lado da cama e orava com suas mãos erguidas, dizendo: Deus, quando a ferida do pecado deste mundo será curada? Ele lutou contra os traficantes de escravos, os portugueses. Ele fez muitas e muitas coisas nobres. Por quê? Porque ele viveu o seu próprio Getsêmani. Sua amada esposa morreu e a enterraram na selva. E o bebê que levavam morreu e o enterraram ao lado de sua mãe. E a outra criança também morreu e foi enterrada ali. E eu digo que a morte é parte do caminho cristão, e o que se espera é a ressurreição. Você entende? A ele acusaram de que era o maior madaleno dos missionários, que era muito chorão. Ela escreveu a David: por que estamos indo para lá? As pessoas dizem que não creem em você, que não me ama. As pessoas dizem que você está cansado de mim. As pessoas dizem isso e aquilo outro. Então, para que a gente vai? As pessoas dizem que você está abandonando o seu filho, ainda que ele nem tenha nascido. O ponto é que ela morreu, não pela falta de medicamentos ou por assassinato, ela morreu de malária. E ele colocou o seu dedo sobre ela e disse: querida Maria, as pessoas me acusam de tê-la matado de malária. Não é assim. Você morreu pela crueldade das pessoas da Escócia que não te ajudaram enquanto estava em casa, senão que tivesse de vir até aqui. Mas a dor não mudou o seu zelo por Deus. Ele acrescentou lenha à fogueira. O diabo está tratando de me roubar, está tentando me impedir. E trabalhou com maior zelo, orava mais do que jamais havia orado. Disseram que noite após noite sua voz fazia um eco através dos bosques. Ó Deus, quando a ferida do pecado deste mundo será curada? Querido Deus, todos os nossos pastores se preocupam em aderir a 1 ou 2 membros, ou de conseguir outro ônibus para transportar as pessoas. Volto a dizer, pode haver avivamento sem dores de parto. Eu quero que o meu filho se sente à sua direita. Ora, aqui está a resposta, versículo 24. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, diz: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridades sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Esta é uma troca, certo? Este queria sentar-se à sua direita. Ele disse: o caminho para o meu reino é o seguinte: se quiser subir, terá que se rebaixar. E ao se rebaixar, se humilhar. E aí você vai ser exaltado. Se salvar a sua vida, a perderás. Se perder a tua vida, salvarás. É a lógica inversa. Versículo 27. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele não veio para entregar a sua teologia,
nem uma declaração dizendo eu tenho um mandamento do Pai para lhes entregar. Ele deu tudo o que tinha, deu o Sermão do Monte, onde ensinou todo o domínio sobre o pecado, a morte, a enfermidade, os demônios e tudo mais. E, no entanto, eram incrédulos. Eu sempre quero repetir isso de novo. Eu estou preso, estou cercado. Não posso fazer nada. Isso é o que diz em Lucas 12. Eu não tenho nenhuma liberdade. Eu tenho um batismo para ser batizado. Antes do que a palavra de João Batista surpreendeu quando disse, quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Mas quando será isso? Não é imediatamente. Ele disse, eu tenho que fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai é o Getsemane, a vontade do Pai é a cruz, a vontade do Pai é que vá às profundezas do abismo, liberar os cativos e dar salvação aos homens. Como eu lhe disse, há duas razões principais pelas quais não há avivamento. Estamos contentes em viver da forma que estamos. E número 2, é muito trabalhoso. Não queremos que Deus interrompa o nosso status. Não queremos que Ele transtorne o nosso modo de vida. A vida cristã só pode ser vivida de uma maneira, e essa é a maneira de Deus. O caminho de Deus é deixar tudo e segui-lo. O caminho de Deus é que quando eu creio que vou ter alegria ou algo de gênero, de repente o cálice se converte em cálice de amargura. Quando penso que é chegado algo, o Senhor te tira isso. Sabe, chegamos a pensar que se tivéssemos o privilégio de fulano de tal, isso nos faria um verdadeiro santo. Eu vou ser santo. A realidade é que todo aquele que quiser ser grande entre vós será vosso servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Eu estava lendo algumas páginas sobre a vida de Marechal Evangeline. Gostaria de voltar a esse livro. Ela era a filha mais velha do fundador do Exército da Salvação. Mesmo quando tinha 85 anos, ela podia pregar como uma tempestade, como uma verdadeira torrente. Ela disse, uma noite fui a Bruxelas. Eu fui a uma enorme mansão, cheia de antiguidades e coisas caras. Era maravilhoso. Era propriedade de um cristão. Eu vi uma menina doce, eram cerca de 9 horas da manhã, indo para o local dos empregados, radiante. Eu disse um dia, minha querida, eu quero te fazer uma pergunta. Eu tenho notado que pelas manhãs, enquanto eu tomo o meu café da manhã, você sai para os lugares onde ficam os servos e você vai radiante. Vive em uma grande mansão e você vai para esses locais. Ela respondeu, eu acendo 12 outras fogueiras a partir do fogo que acendo a cada manhã. Eu tomo fogo, eu vou a cada moradia. Eu vou daqui para lá, daqui para lá. Eu vou passando em cada lugar e compartilhando deste fogo. E ela respondeu, eu começo às 5 da manhã. 5 da manhã? Sim. O que você faz? Quando? Ora, o café da manhã é às 8 horas. Geralmente tem a fogueira acesa a partir das 7h30. Como é que você faz isso? Eu estou de joelhos diante dele, recolho todas as cinzas de um lado e as ponho em um balde. Tem um pouco de papel e alguns gravetos. E o menino vai pegar o carvão para acender a fogueira, porque é o seu trabalho. Eu vou para o quarto, eu entro ali para buscar o fogo. Eu vou ao próximo. E eu vou ao próximo. E eu volto até o quarto onde acendi a fogueira. E assim vou novamente. Com o tempo passado, chego ao café da manhã. 1 ou 2 minutos antes das 8. Isso tendo acendido umas 12 fogueiras. Você não perde a paciência? Não. Ora, você disse que sai a repartir o fogo. Sim, eu saio muitas vezes. Bem, você se levanta muito cedo para fazer o seu devocional. Ela respondeu, não é tão cedo. Não é tão cedo assim. Bem, como é que você mantém sua vida espiritual? Ela disse, toda vez que acendo uma fogueira, digo, Jesus, enquanto estou acendendo a fogueira, acenda o teu fogo em mim.
Acenda o fogo do teu amor em mim, novamente esta manhã. Acenda o fogo da tua devoção em mim. E aqui está uma menina preciosa falando com uma das mulheres mais poderosas do mundo. A mulher que aos 21 anos de idade foi para Paris e pôs a cidade de cabeça para baixo. Pregando para as prostitutas da cidade, a rainha do inferno estava lá. Os homens a levaram à Sorbonne, com os maiores intelectuais, com suas longas barbas, seus óculos, e a ouviam. Entretanto, em frente a esta preciosa menina, a marechal disse que essa jovem lhe havia ensinado mais que a maioria dos sermões que havia ouvido. Ela teve de acender a fogueira, o fole, soprando essas coisas e ir embora com eles. Ela disse, em cada lugar onde acendia a fogueira, nunca me esqueci nenhuma manhã de dizer, Senhor, assim como estou acendendo essa fogueira, acenda teu fogo em mim, o fogo do amor por sua vontade, o fogo do vosso amor, o fogo da alegria, o fogo da paz, o fogo da compaixão. Se fizesse essa campanha de fogo na igreja, poríamos de cabeça para baixo toda a América em 6 meses. Com toda a nossa teologia. Chegamos ao faminto e lhe damos um livro de culinária. Acredita que isso ajudaria? E lhe mostra os trechos do livro de culinária, onde há um prato de batatas de carne, e assim o que faz? O atormenta. Ou você diz, eu espero que um dia possa chegar ao nosso lugar para te dar este prato de carne bovina, de peru e algo mais. E no entanto, o pobre homem tem uma fome voraz. E nós damos para ele uma foto, mas não lhe damos a comida. Em média, na igreja, no domingo de manhã, te dão o cardápio, mas não te dão a comida. Eles te dão um esboço de teologia. Esta é a nossa preciosa doutrina. Portanto, a maioria das pessoas receita a doutrina do inferno. Jesus diz isso, eu já disse antes, ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, se a vida de Cristo está em uma reunião, como em nome de Deus se pode ter um serviço de mortos? É totalmente impossível. Eu me lembro de pregar uma vez no Carnegie Hall, em Pittsburgh. Nós estávamos falando sobre a igreja, do que se tornou várias outras coisas. E a mulher lá disse, eu falei com alguns jovens estudantes no outro dia e eles disseram que certamente vão à igreja, teremos um pastor maravilhoso e um coral maravilhoso. Ele é um grande professor. Mas nada acontece. Vamos à sua reunião ver o poder de Deus ali. Eu estive em reuniões onde há ondas de eletricidade dentro do lugar, onde toda sorte de milagres são feitos. O que o pastor diz? Bom, disse ela, se 2 ou 3 estiverem reunidos, ele está no meio. E sabe o que diz? Bem, se está no meio e você crê que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por que não está sempre aqui no meio e outras vezes não está? Nós tratamos de levar Deus para fora. O pastor estúpido vem de um seminário, ou como eu os chamo, de cemitério. Nossos púlpitos estão cheios de mortos pregando sermões mortos para pessoas mortas. Portanto, não surgirá um despertar. Ó Deus Todo-Poderoso, não te importes com a quebra da América. Não te importes em termos de esperar em filas de pão. Você não se importa que os nossos carros peguem ferrugem por não ter gasolina. Isso pode acontecer facilmente, porque muitas reservas de petróleo vão começar a se acabar. Gostaria de lembrar que veremos isso ao redor do mundo. Mas, mais uma vez, isso é visto como caro. Nós temos mais a confiar no Senhor, crer no Senhor. Temos que ter mais do que uma bênção, porque nos sentimos melhor, nos sentimos cheios por haver conseguido um dom ou algo do tipo. Veja, eu creio que quando alguém recebe um dom do Espírito, fica mais altivo do que era antes, se orgulham do dom. O derramar do Espírito Santo, para mim, é o algo mais majestoso deste lado da eternidade. O Espírito Santo produz um povo santo que vive uma vida santa. Produz pais santos e mães santas.
Portanto, esta é a pergunta e a resposta por você mesmo. Quer beber do cálice que contém tudo isso? Entre eu e a missão que teve João Batista, há, tanto aqui como lá, um Getsemane e uma cruz. Eu conheço a história de um homem, era um rapaz jovem, em 1904, em uma cidade chamada Newcastle, no país de Gales. Ele tinha cerca de 35 pessoas em volta numa reunião. E levantou suas mãos enormes e orou: dobre-nos, Senhor, e logo nos quebrante, dobre-nos, Senhor, e dobre a igreja, quebrante a igreja. Uma noite, em uma reunião amontoada de gente, com mais de 1.200 pessoas, de repente Deus repousou sobre ele. E o escritor descreve muito bem, creio que foi terrível. Ele escreveu: um grande pregador que havia cativado multidões e havia convertido cidades no fogo, havia tido um Getsemane público. De repente, caiu ao solo, como se houvesse alguém esmagando, e era um homem muito grande, de uns 6 pés de altura, mais ou menos. Não se tratou de um simples espetáculo, não foi uma manifestação, foi uma visita pessoal do Espírito Santo. Ele se contorcia, gemia, estava em trabalho de parto. Alguns homens disseram: vamos ajudá-lo, mas alguém disse: não ponham um dedo nele. Quando este homem se levantou, o seu rosto havia sido transfigurado, como se houvesse um véu sobre ele. Dali em diante mudou-se a uma nova esfera de poder, a uma nova esfera de autoridade. Não iremos reunir e levar as pessoas ao arrependimento, só Deus pode fazer isso. Leia Joel capítulo 2 mais uma vez hoje, tantas vezes citado. Ele vai derramar do seu Espírito Santo. Mas espere um minuto, o preço é enorme. Põe-se toda noite entre o altar e a verga da porta do quarto. Eu gosto de ver um casal de pastores que se encontram e se põem entre o altar e a verga da porta 2 noites por semana durante as próximas 3 semanas. Com o Espírito Santo vindo sobre eles, não para falarem em línguas, no sentido que a maioria das pessoas pensam, senão falando em línguas nunca ouvidas antes, falando de dores. O que temos em Romanos 8 vai mais além da linguagem. Não pode ser pronunciado por uma língua, não pode ser pronunciado por pessoa alguma. É Deus e seu Espírito Santo gemendo através de nós. Ele gemeu em Jesus quando estava em trabalho de parto, ou você vai sugerir que ele não gemeu? Claro que gemia no Getsemane. Deixe-me dizer o seguinte: eu creio que Jesus agora está gemendo no céu. Se é o mesmo ontem, hoje e sempre, não parece que ele está gemendo pela igreja de hoje em dia? Somos pobres e ilegítimos. Ou você não pensa assim? Impotentes, sem vida, sem autoridade. A maioria do nosso povo não pode alcançar o êxito, não é capaz de expulsar os demônios. Não podemos derrubar as fortalezas. Mas estou convencido de que a mudança virá. E não vai ser uma mudança dentro das grandes denominações, tanto quanto eu estou preocupado. É tão bom ler Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar, isto é, Ele vai purificar, edificar, libertar, transformar. Para que Ele possa fazer isso, é que padeceu fora da porta. E no versículo seguinte diz: saiamos, pois, a Ele fora do arraial. Vamos ser separados de tudo o que é organizado, feito e monitorado pelo homem. As pessoas dizem: Ravenhill é um radical. Não deve tomar nenhuma nota dele, sabe? Ele não tem cobertura. Bem, eu não sabia, pobre de mim. Eu tenho ido ao redor do mundo durante os últimos 50 anos sem cobertura. Eu não sabia. Mas o Senhor sabia que tinha. Ele me preservou assim. Quem estava cobrindo João Batista? As pessoas sabiam quando João Batista vinha.
pois não fez sinais, não tinha prodígios, nem milagres, mas quando pregava, suas palavras eram como fogo que ardia no coração das pessoas. Se não há fogo que arda em mim, por que em nome de Deus vai queimar em alguém? Eu não quero ouvir um pregador que não acenda algo em mim. Eu creio que deve acender o fogo do gozo pleno em meu coração, senão, entende? Por que o que o busca? Às vezes deve haver o gozo e o poder de Deus. Veja, eu apartei a taça suja que essa mulher oferecia e a continuação, a força dessa mulher, ela disse, beba. Naquele momento eu me lembrei do homem no jardim dizendo, Pai, isto é o mais degradante na história do mundo. Se possível, por favor. O Senhor permitiu que isso acontecesse. Agradou ao Senhor moê-lo. O que farás quando o Senhor te ferir? Buscará por ajuda? Fará uma ligação para alguém? Você vai chamar a igreja ou você vai ficar a sós com Ele, que é capaz de te curar em paz, com o único que possui o bálsamo de Gileade? Veja, Deus, Ele não treina os escoteiros, Ele treina soldados. Ninguém que milita se enreda nos negócios desta vida. Tudo para agradar aquele que o tomou por soldado. Veja, você pode ver o anúncio que sai na televisão e em outros lugares. Desses rapazes inteligentes. Esses, como que eu posso dizer? Cadetes. Estamos à procura de um homem escolhido, sabe? Um entre milhares. Um especial, não por questões de ego. Venha. Venha ser um dos especiais. Eu quero ser um deles. Isso é exatamente o que Deus faz. Eu vos tenho escolhido e ordenado, portanto não precisamos de nenhuma outra ordenança. Dos 12, Ele escolheu 3. Pedro, Tiago e João. As pessoas dizem que você não deve ser seletivo. Deus é seletivo. Ele sempre foi e sempre será. Dos 3, Ele escolheu 1. Deus tem um processo de seleção. Ele não pede para que beba de um cálice na semana ou no mês depois de haver sido salvo, senão que cresça pouco a pouco numa área. Exatamente como Ele está por trás de mim para chegar à cruz, não apenas para chegar a Ele, mas também para alcançar a cruz. Eu estou feliz que Ele morreu por mim. Você tem morrido por Ele? Não é uma troca justa? Me recordo de quando era uma pequena criança, houve o anúncio da igreja de um americano que ia vir. Eu não me lembro bem. Havia na parede um cartaz dele, seu nome era Baraklov. Ele escreveu um hino, um dos hinos mais doces que jamais houvera escrito, e o tocou para nós naquela noite. Dos palácios de marfim e no mundo de dor, somente seu grande amor eterno fez meu Salvador ir. Dos anjos se inclinou e se inclinam os serafins, os homens cospem nele. Tinha toda a glória do céu, mas não tinha onde dormir pela noite. Seria necessária a eternidade para nos darmos conta do que significa a vinda de Jesus. Ele tomou um cálice de separação do seu Pai, um cálice de separação da glória na eternidade, um cálice de separação da adoração, como se diz em Hebreus que os anjos são comissionados para adorá-lo, e os homens não o adoram, mas o cospem. Pôs tudo isso de lado com alegria, tomou a cruz para ser maltratado e ficou ensanguentado. Eu amo aquele hino americano, minha fé olha para cima, para ti. Ele foi escrito na Old North Church, em Boston. Uma vez que preguei lá, e eles iam cantar esse hino. O segundo verso diz que tua rica graça me partas, a força do meu coração desfalece. Meu zelo inspire, Ele morreu por mim, assim desfaleço do meu amor por ti, vivo e puro, que seja imutável o fogo vivo. Suponhamos que Deus seja volúvel sobre sua vontade, como você é com Ele, o que aconteceria?
A criada diz, eu estou de joelhos 2h30 todas as manhãs. Cada vez que a greve do partido eu digo, Senhor, acenda este fogo, acenda teu fogo em meu coração, o fogo do teu Espírito, ó Deus. Tenho estado aqui durante anos, devo ter acendido centenas e centenas de fogueiras. Ela não estava servindo comida na mesa com todas as celebridades. Ela estava nas fendas ao amanhecer. Ela carregava um pesado balde de carvão e fazia a limpeza de toda a sujeira. Era uma tarefa que muita gente não queria fazer. Mas ela converteu isso em sacrifício. Ela virou a mesa com o diabo. E quando diz, bem, você poderia estar orando, você pode fazer mais que isso. Ela diz, eu faço isso todos os dias, é minha adoração, eu gosto de ver as chamas subirem e de pensar no sacrifício que tem sido. Não, e não me dói, eu tenho um trabalho maravilhoso. Pagam-me por minha devoção. Me pagam por sustentar a minha vida de oração. Já vou finalizar, eu gostaria que houvesse mais pessoas assim. Veja, eu poderia trazer essa semana e pedir para beber deste cálice. Podeis vós compartilhar deste mesmo batismo? Note que o Espírito Santo é o que dá este batismo. Meu batismo é um batismo de dor, é um batismo de abandono, é um batismo de quebrantamento, é um batismo de escuridão, um batismo de trevas, é tudo isso junto. Bem, você pode beber? Ou será que daremos alguma desculpa? Tudo o que está pedindo é obediência. A obediência é a chave de tudo. Bem, não sei se disse tudo o que queria dizer, mas não vou dizer mais de qualquer forma. Precisamos começar a passar mais tempo em oração. Deixe-me dizer-lhes algo, com muito amor. Na última semana eu lhes disse das pessoas dessa igreja que se afligiam e sofriam por suas vidas, mas isso não é nada. Você não sabe o que se passa com a pessoa que está ao seu lado. Alguns que vêm têm problemas em suas casas, as crianças que dão trabalho, em alguns serviços. Não estou criticando o serviço, me agrada os serviços, eu não sei por que está orando, mas ouça. As pessoas não estão preparadas diante do que virá, elas não sabem o que é lutar por um matrimônio todo o tempo, e isso é duro, mas também honroso. Do it in your heart, do it quietly, not audibly. Este é um assunto sério. O tempo está se esgotando rapidamente para todos nós. Para mim, restam poucos anos. Durante a próxima década, vamos nos deparar com o ápice daquilo que a América pode suportar. E se é que Deus não encontre um homem, sem esse homem estaremos acabados. O maior avivamento que houve na América não foi uma encenação, não teve anúncio, nem apoio financeiro. Tampouco contou com estrelas do cinema ou ex-futebolistas. Ocorreu uma reunião quando Jonathan Edwards pregou o seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Não houve publicidade nem nada foi planejado. Nas cartas do caminho do peregrino, não havia uma foto no jornal. Somente ia à igreja, não havia publicidade, nem anúncios, nem projeções. Jesus diz, como você pode receber a bênção de Deus quando recebe honra de outro homem? Eu tenho um anúncio desse tipo, de um congresso do avivamento que havia em Dallas, e não era o do David Wilkerson, nem mesmo de algum outro do tipo, mas de um homem que pregava nas maiores igrejas da América, e este homem tem muitos livros que são os mais vendidos, mas ele não fala de Deus, nem de outra coisa. Ele resiste aos soberbos e salva aqueles que são de espírito contrito e humilde. É uma vida solitária, mas é uma vida gloriosa. Se ninguém pode deter Jesus, nada pode deter você também. O inimigo te diz, desça da cruz e salve a si mesmo. Se você vê alguém salvar seu próprio pescoço e o segue, perderá sua bênção, perderá sua recompensa e perderá seu poder.
Há muitas coisas pelas quais poderia orar em sua vida, mas eu vou orar por essas essa noite. Many of us have Devemos orar pelos jovens não salvos, children. por aqueles que não têm segurança da salvação. The other night we Orar pelos índios para que se acenda esse fogo esta noite em cada um deles. full-blooded Indian and he's a burden for his tribe. Devemos voltar à oração. Não sei por que os americanos não querem os índios. Há 2 milhões deles. 2 million of them. E não há garantia de que milhares deles vão ao inferno. It doesn't worry. Somos guerreiros, devemos ir ao campo missionário. Deixemos o conselho da igreja, onde preferem ir missionar na América do Sul, mas lá em San Antônio há uma reserva. Why not get them on a bus and give them some... Lá há reservas em todo San Antônio. It's not Não é fascinante? As pessoas preferem se sobressair e orar para ter a unção aqui e não por levar essa unção a essas reservas. Mais uma vez, orar pelos jovens terem ensinos cada vez mais bíblicos every year. pela educação das crianças. Porque hoje em dia se paga pelo veneno que se dá às crianças. Hoje se ensina a história da revolução. E todo o saldo está indo para o diabo. Se não se pode colocar um fim a estas leis, não se pode obter um legítimo avivamento. Apenas Deus pode deter toda a corrupção que adormece nesta terra. Now, if you need, Há alguns anos eu estava orando e orava em silêncio. if you don't E soube que precisamos voltar à oração.